Capítulo 71. 5. Você vem a mim. Como se tivéssemos enfrentado uma derrota decisiva. Então. Caos. Só isso. Esta jovem senhora declarou. Seu senhorio deseja apenas que o caos se espalhe por essas planícies. Essa é a ordem que nos foi dada por seu senhorio. Esta jovem senhora lamentou profundamente. Isso não era um senhor absurdo? Ele não ordenou que essa jovem, que não tinha mais de 17 anos agora, vencesse a batalha, nem disse a essa jovem que perdesse de forma convincente. Em vez disso, ele ordenara a essa jovem que transformasse a totalidade campo de batalha em uma mistura de discórdia. O que essa moça deveria fazer sobre esse tipo de ordem precisa dada por seu senhorio? Embora essa jovem certa vez tenha pensado sobre o que deveria fazer, a decisão dessa jovem já havia sido determinada. Desde que esta jovem senhora é um sujeito fiel de sublimidade, esta jovem senhora só pode seguir as ordens. Capitão, soa as buzinas. Você fez um bom trabalho obtendo apenas benefícios triviais nos últimos 4 dias. Deste ponto em diante, nossas forças devem genuinamente transformar este campo de batalha em um desastre. O líder da guarda real, um barba, riu. Isso é bom, caos. Isso é realmente muito bom. Essa é uma das coisas que os que mais gostam de nós amam. Similar a como um porco precisa ser enfiado em alguma lama para que entenda que é um porquinho, os humanos precisam rolar em poças de sangue um pouco para que percebam que são bastardos humanos. Nós vamos mais do que alegremente transformar pessoas em pessoas ao lado do general. De repente, as bruxas tiraram um chifre. Vários sons de chifres subiram para o céu como fumaça. Devido ao súbito chuveiro ao amanhecer, as nuvens estavam pesadas e o céu estava baixo. O som alcançou facilmente as nuvens escuras feitas de umidade. O mundo estava escuro e os soldados terminaram seu intervalo e levantaram seus corpos como sombras. Esta jovem montou seu cavalo preto e olhou para a linha de frente. O vento soprava. Foi um vento que continha a primavera. Como choveu nos intervalos nos últimos dias, a linha de frente estava úmida e saturada. O cheiro do início da primavera era denso, fazendo parecer que a campina logo seria totalmente pintada de verde amarelado. Esta jovem sentiu como se houvesse um cheiro de sangue lá fora, que até mesmo essa tinta natural não poderia colorir ou cobrir completamente. Atingir o mundo verde era a jurisdição da estação, e a supervisão da coloração da terra era a tarefa dessa jovem. Portadores de bandeira para frente e entendido. Portadores de bandeiras forward. As bruxas pularam em suas vassouras e subiram levemente. Eles se tornaram cantores do lado de baixo das nuvens negras e começaram a cantar nossa música de guerra. Em resposta a isso, os soldados do chão cantaram em uníssono. Nós mostramos que a batalha, que foi angústia e lamento no outro dia, não foi nada mais do que um único tipo de melodia para nós. Todas as forças. Avançar. E assim, nossa unidade avançou. O campo de batalha era sistemático. O exército de 100.000 e o exército de 100.000 estavam de pé em formação e se aproximavam um do outro. Já que era óbvio que, se uma única unidade se apressasse abruptamente para frente, eles seriam imediatamente cercados, sejam as forças inimigas ou as forças aliadas, todos eles estavam tendo uma batalha de inteligência. Enquanto se libertava do centro, esta jovem senhora ordenou. Todas as forças. Continue a avançar. As bruxas riram e repetiram meu pedido. Continue a advance. Em um único momento, nossas tropas se projetaram do exército de 100.000 pessoas, o acampamento da aliança crescente e avançaram. Era evidente que as outras unidades dos lordes demoníacos à distância mostravam sinais de confusão. Havia até mesmo pessoas que enviavam mensageiros, questionando-nos sobre o que achamos que estávamos fazendo. Depois de dizer aos mensageiros entendidos, ajustaremos nossa velocidade, e enviando-os de volta, esta jovem dama deu outra ordem sem emoção. Avance na velocidade máxima. Avance no máximo speed. Agora, então.
Embora o seu senhorio fosse um homem semelhante a um açougueiro entre bastardos, aquele homem era o único senhor dessa jovem senhora. O homem que havia encontrado apenas essa jovem nesse vasto continente e a recebeu. A pessoa que se tornara a nova família dessa jovem. Seria bom saber que essa jovem não ignorará levianamente o crime de se atreverem a aprisionar o senhor, a moça e a família dessa jovem numa jaula de porco. Não importava se eles eram a aliança crescente ou os cruzados. Venha a essa jovem completamente. Vocês todos são nada mais do que meiras audiências, não é assim? Esta batalha é simplesmente uma melodia para o seu senhorio realizada por esta jovem. Demon Senhor da Imortalidade, Rank 8, Barbatos, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 7. Bruino Plains, a ala direita do exército da Aliança Crescente. Ah, isso não é divertido. Isso realmente não é divertido. Do começo ao fim, essa guerra não prosseguiu como eu queria. Nós estamos enfrentando o exército imperial de Habsburgo há alguns dias, mas esses caras não estão se movendo como eu quero. Eles disseram que o nome dela era Princesa Imperial Elizabeth. Essa pessoa, ela não sai precipitadamente, mesmo se nós mexermos com ela, e ela vem atrás de nós de todo o coração sempre que recuamos. Ela era bem versada com os fundamentos da tática. Um inimigo sadio era uma das mais detestáveis existências do mundo, segundo um frágil aliado. Eu prevejo que esta será uma guerra prolongada. Bem, nós podemos apenas aguentar pilhando quaisquer suprimentos que nos faltam. Não é um problema particular. Como eu suspeitava, isso não tinha um tipo de boom, um sentimento esplendidamente explosivo. Independentemente disso, não poderíamos ignorar o exército imperial e deixá-los em paz. Nós o fizemos algumas vezes antes, mas cada vez que eu os assistia do lado, eles realmente causavam estragos. Tanto a facção da montanha quanto a facção neutra já haviam sido derrotadas pela Princesa Imperial Elizabeth uma vez. Este maldito mundo arrependido. Eu sou o único aliado confiável aqui. Não, se nós estamos apenas indo discutir sobre confiabilidade, então eu deveria também reconhecer aquela cadela humana. Laura de Farnese. A menina, que Dantalian trouxera de quem sabe onde e abruptamente nomeada como seu general em exercício, certamente se parecia com seu mestre exatamente desde que sua grosseria estava no ponto. Ela não estava indo para a guerra a sério. Isso era algo que você poderia dizer quando olhava para ela. Aquela garota estava gostando da guerra. Ela poderia ter puxado o inimigo e aniquilado-os com facilidade, mas ela apenas os atormentaria por 3 horas e depois os deixaria ir. O motivo foi provavelmente simples. Era porque seria um desperdício se ela engolisse logo de cara. Sua intenção era dilacerá-los um pouquinho de cada vez e atormentá-los até que estivessem secos, emanados dela como uma fumaça crescente. Como um único comandante militar respeitável, eu poderia afirmar. Ela era lixo. Lixeira completa. Porque Rhea Filho estavam até os vassalos de Dantalian cheios até a borda com lixo. As pessoas dizem que o mestre e o empregado eram geralmente iguais, e esse era exatamente o caso. Nós temos que limpá-lo em algum momento, mas aquela cadela Paimon continua intervindo. Um suspiro saiu por conta própria. Eu tenho que exterminar a raça humana, eu tenho que aniquilar as forças inimigas, eu tenho que matar Paimon, e eu tenho que pisar uma quantidade apropriada de maneiras em Dantalian. Há tantas coisas que eu tenho que fazer, e ainda assim o tempo continua passando. Lentamente. Nesse ritmo, receio que as coisas ainda sejam assim, mesmo depois que outros 500 anos passarem. Bem, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Se você excluir o fato de que esse único passo foi irritantemente cansativo. Com os olhos imensamente cansados, olhei para a linha de frente e contemplei para onde deveríamos ir para lutar. Naquele momento, um único exército dentro da Aliança Crescente começou a se mover. Depois de usar a magia para melhorar minha visão, pude ver uma bandeira preta com 2 linhas escritas nela usando fios de prata. Autoridade para sangue. Sangue por autoridade.
Sem dúvida, essa máxima brega de queijo pertencia a apenas um indivíduo, Dantalian. Em outras palavras, isso significa que a cadela humana fez suas tropas avançarem. Eles se arrastaram até o centro da planície e abertamente começaram a colocar cercas de madeira ali. Devo chamar isso de uma posição defensiva. Em todo caso, a terra estava fraca a um fim porque choveu por vários dias, então mesmo se eles montassem cercas lá, essas cercas estavam fadadas a cair em breve. No centro do campo, que estava completamente deserto, a unidade da criança humana começou a se posicionar. O que esses caras estão tentando fazer? Eu me virei e perguntei. Os Demon Lords da facção das planícies estavam ali de pé. Meus subordinados trocaram olhares um com o outro, mas não conseguiram dizer nada. Isso foi óbvio. Não havia ninguém civil suficiente para interpretar ordinariamente esse tipo de ação absurda dentro de nossa facção. Apenas que tipo de puta essa puta deveria ser? A Ang. Ela vê seriamente o campo de batalha como uma espécie de playground. Se esse senhor dela está na prisão, então ela deve ser apenas dócil, mas porque ela está ficando completamente louca sozinha? Meus subordinados hesitantemente tentaram evitar responder. No entanto, uma vez que havia alguém entre eles que tinha a cabeça reta, ou pelo menos, tentou mantê-lo em linha reta, ele falou com uma voz cheia de suspeita. Embora eu tenha medo de julgar precipitadamente a intenção de uma pessoa, não importa como você olhe, ela não está tentando provocar as forças inimigas. Provocar? Sim. Nos últimos 2 dias, um número considerável de exércitos humanos já foi feito por eles. Depois de sofrer danos de uma garota, que não tem mais de 17 anos, deve ser difícil para ele suportar esse fato por causa do senso de orgulho que esses humanos têm. Se eles provocam os seres humanos tão galantemente assim, mesmo que arrisque sua dignidade, os humanos não teriam outra escolha senão sair.